A esquizofrenia é uma desestruturação psíquica que faz com que a pessoa perca a noção da realidade e não consiga mais diferenciar o real do imaginário. É um dos principais transtornos mentais de que se tem conhecimento. Inicialmente, foi descrita pelo psiquiatra Emil Kraepelin ao final do século XIX. Na época, ele deu à doença o nome de demência precoce. Já no início do século XX, outro psiquiatra, Eugen Bleuler, por achar o termo anterior inadequado ao que a doença realmente representa para o paciente e também para a sociedade, nomeou-a de esquizofrenia. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o paciente esquizofrênico não é extremamente perigoso, assim como também não possui dupla personalidade. Esses equívocos são comuns pela falta de informação da população perante a doença. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, a esquizofrenia é a terceira causa de perda de qualidade de vida entre os 15 e os 44 anos de idade, dentre todas as doenças. A doença atinge cerca de 1% da população mundial e acomete pessoas de qualquer idade. Porém, tem maior incidência no começo da adolescência até o começo dos 20 anos em homens e em mulheres no final dos 20 anos até o começo dos 30. Pelo fato de se desenvolver justamente em um período em que os conflitos naturais da adolescência ou do início da vida adulta, a esquizofrenia muitas vezes passa despercebida pelos pais do paciente e até mesmo do próprio. Isso acontece porque os sintomas são confundidos com crises existenciais, revoltas contra o sistema e o mundo, alienação egoísta, etc. Entende-se por alucinações aquilo que o paciente vê, ouve, tem cheiros e gostos ou ainda sente a presença de coisas que não existem. Porém, para quem experiencia tudo isso, as alucinações são bem reais. A alucinação mais comum entre os esquizofrênicos é a de ouvir vozes. Grande parte dos pacientes dizem que elas são rudes, críticas, abusivas ou perturbadoras. Mas há aqueles que dizem que essas vozes são amigáveis e agradáveis. Normalmente, pessoas com esquizofrenia fazem atividades, discutem pensamentos ou conversam diretamente com essas vozes. Além disso, elas podem vir de diferentes lugares ou apenas de um em particular. O delírio acontece quando alguém tem plena convicção de que algo está acontecendo e de que ele é o alvo de alguma perseguição ou espionagem. Por conta disso, seus comportamentos são afetados, o que pode tornar a pessoa em alguém mais agressivo. Os primeiros sinais da esquizofrenia podem se apresentar de maneiras diferentes em cada pessoa. Às vezes, eles podem aparecer de forma branda conforme os meses vão passando. Porém, em outras situações, esses sinais podem aparecer de forma bastante abrupta. Dentre os comportamentos que podem estar diretamente relacionados com a esquizofrenia estão escutar ou ouvir algo que não existe, sentimento constante de estar sendo vigiado, maneira peculiar ou sem sentido de escrever ou falar, posição estranha do corpo, sentir-se indiferente diante de situações importantes, regressão na performance nos estudos ou no trabalho, mudanças na higiene pessoal e na aparência, mudanças na personalidade, afastamento muito visível de atividades sociais, respostas irracionais com medo ou raiva aos parentes ou amigos, inabilidade em dormir ou concentração, comportamento inapropriado ou estranho, ou até mesmo preocupação extrema com religião ou ocultismo. Sintomas neurológicos. Pacientes que possuem a doença em sua forma mais precoce ou grave podem apresentar sinais neurológicos tais como tiques faciais, prejuízo em determinados movimentos, o que deixa o paciente mais desajeitado e estabanado, movimentos mais bruscos e desordenados, aumento na frequência de piscar os olhos. Pessoas com esquizofrenia, às vezes, podem apresentar movimentos desordenados ou agitados de uma hora para outra e sem um motivo aparente. Ainda por conta das alucinações, pacientes afirmam que isso acontece por conta de outra pessoa que está controlando.
Para quem não entende sobre os sintomas da esquizofrenia, essa falta de vontade em iniciar ou sustentar algo pode ser interpretada apenas como preguiça por parte do paciente. Entretanto, a complexidade da questão é muito maior, pois o ato de começar algo torna-se desafiador. Por conta disso, muitas pessoas acabam optando por realizar atividades passivas, que não exigem tanto esforço nem raciocínio, como assistir televisão. Não importa o quanto algo dê prazer àquele paciente, ele não irá responder de maneira positiva à prática da atividade em questão. O prazer é reduzido, e por isso, muitas vezes a pessoa com esquizofrenia acaba abandonando algo pela metade. Falas e pensamentos podem perder uma lógica de encadeamento quando proferidos por alguém esquizofrênico. Para quem convive com o paciente, é muito importante a compreensão das frases para que ele se sinta acolhido e apoiado. Com pensamentos muito peculiares, os esquizofrênicos acabam não compreendendo muita coisa do que lhe é dito, e por esse fato fazem decisões imaturas num primeiro momento. O tratamento para a esquizofrenia pode ser dividido em 4 tipos, sendo os mais importantes o medicamentoso e o acompanhamento psicológico. Os medicamentos normalmente são utilizados para controlar os sinais e os sintomas que a doença causa no paciente. O psiquiatra poderá tentar vários tipos de medicamentos em diferentes doses e composições até encontrar o que obtém o melhor resultado. Os medicamentos mais indicados para a esquizofrenia são divididos em 3 grupos, que são antipsicóticos típicos e os antipsicóticos atípicos. Os medicamentos pertencentes a esse grupo tratam tanto os sintomas positivos quanto os negativos.
just trying to be honest. I don't wanna hurt you too. When I'll be there, I'll be there. I know I sound confused, but all I want is to one day learn to know if I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. Now we need